O Vida de Jornalista tem o selo da Rádio Guarda-Chuva. Jornalismo para quem gosta de ouvir. Oi, tudo bem aí? Eu sou o Rodrigo Alves e esse é o quarto e penúltimo capítulo da série Vidas Paralelas. Se você não ouviu os 3 primeiros, volta lá e ouve tudo na ordem que vai fazer mais sentido. Se você ouviu, você sabe que o capítulo 3 foi da Giovanna. Nossa. Ela ralou em 2020. Vamos de currículo. Então, foi tanto de currículo que, no fim das contas... foi efetivada de vez pra ficar na escuta da CNN. Grande momento. Momento que os humilhados foram exaltados. O capítulo 3 foi... puro fruto de amor ao jornalismo e tem um espaço pra exercer isso. Mas hoje é a Giovanna que ganha folga. Demorou pra chegar essa folga, né? Bom, mas de agora não passa. Ok, é justo porque esse capítulo é do Bruno. E é um pouco complicado. Será? Vamos ver. Para dar uma chacoalhada aí na sua memória, eu te lembro que no início de 2020 o Bruno tinha 1 ano de formado e estava dividido entre ser um jornalista freelancer e ser um jornalista que está montando uma agência de jornalismo. Ele está falando da Retruco, uma agência independente formada por jovens repórteres, cineastas e designers de Pernambuco. Como a gente vai preparar o nosso ano, como a gente vai separar nossas pautas. Só que além desse projeto pessoal, no começo do ano ele também voltou a trabalhar em redação. Eu fui chamado para integrar novamente a Folha de Pernambuco. E se a redação foi a redenção da Giovanna em São Paulo, hoje a gente vai ver como é que o Bruno se equilibrou em Recife entre um jornal tradicional e uma agência independente. É basicamente isso. Capítulo 4. O ano dele. Em relação ao que eu vou trabalhar na Folha, a gente vem acompanhando os impactos, né, da Covid-19 na cultura, né? Desde o primeiro mês, assim, a gente tem relatos bastante cruéis, assim, né? A gente hoje tem um brega aqui que é um dos ritmos que bombam aqui no estado e a maior parte dos trabalhadores estão sem renda, porque não tem show, porque não tem evento para fazer. Eu não quero seguir assim. O curioso é que a Giovanna é que sempre quis fazer jornalismo na área cultural, você lembra, né? Eu sou uma grande difusora da cultura brasileira no geral. Pois é, mas o Bruno é que estava trabalhando com cultura e ali no mês de maio ele estava feliz porque estava conseguindo incluir nas pautas uma questão muito importante para ele, o debate racial. Aproveitei para dar visibilidade a pessoas locais, a artistas e a negros e negras aqui de Pernambuco. Eu acho que isso me complementou um pouco, assim, como jornalista. Eu tinha esse desafio anteriormente de colocar mais pautas sobre negritude, sobre racismo, mas por algum motivo eu não colocava. Eu acho que o dia a dia das redações acaba que imprensa um pouco a gente não coloca aquilo que a gente gosta. Acho que muita gente que está ouvindo deve entender isso. Aí eu acho que nesse mês eu consegui colocar e estou muito satisfeito, muito feliz mesmo. Só que aí na virada de maio para junho, a questão racial tomou o noticiário em Recife e no Brasil inteiro de uma maneira trágica. Uma notícia de partir o coração. Um menino de 5 anos caiu do 9º andar do prédio onde a mãe dele trabalha como empregada doméstica no bairro de São José, no Recife. Esse foi o caso Miguel. O menino caiu na torre Pier Maurício de Nassau à 1h da tarde. De acordo com a perícia do Instituto de Criminalística, ele teria se perdido dentro do prédio e estava no hall do 9º andar procurando ajuda. E depois você lembra, os vídeos mostram que a patroa larga o menino sozinho no elevador e o que aconteceu diz muito sobre racismo estrutural. Tanto que no primeiro dia nem o nome dela foi divulgado. A empregadora da mãe do menino chegou a ser presa em flagrante, mas pagou fiança de R$20 mil e acabou sendo liberada na delegacia. E a gente foi muito afetado aqui localmente, porque a gente queria denunciar, falar o nome da mulher mesmo, né? A polícia não queria divulgar o nome da mulher envolvida. Em 4 anos de jornalismo, né, que eu estou em redação, a polícia nunca proibiu falar o nome de ninguém.
Nunca. E quando eles querem, botam o nome mesmo, e quem cobre segurança pública sabe como é, né? Quando a polícia tem interesse, publica mesmo. Então isso afetou muito a gente, né, emocionalmente, no jornalismo, porque as pessoas queriam divulgar, mas disseram que não podia. Então foi quando a bomba estourou e todo mundo sabia quem era, que era A patroa da mãe de Miguel é Sari Gaspar Corte Real, mulher de Sérgio Hacker, do PSB, prefeito de Tamandaré, cidade do litoral de Pernambuco, a 100 quilômetros do Recife. Então foi esse o primeiro alívio, né, que a gente teve, o primeiro senso de justiça, entre aspas, em relação ao caso. Eu vou batalhar, nem que eu vá morar debaixo da ponte, mas eu vou batalhar para que a morte do meu filho, do meu único filho, seja resolvido, que a justiça seja feita. E àquela altura, no início de junho, já estavam explodindo nos Estados Unidos os protestos pelo assassinato do George Floyd, o homem negro que foi morto por um policial branco em Minneapolis. Em decorrência dos protestos antirracistas, tanto no Brasil quanto nos Estados Unidos, me demandaram muita atenção, não só por parte profissional, né, mas também como negro também, né. Eu tentei mobilizar algumas coisas também para tentar participar, mas um pouco complicado esse mês. A gente está fazendo uma série de lives para esclarecer sobre algumas problemáticas, algumas coisas que estavam acontecendo. Fiz 2 lives pela agência. Agradecendo ao convite do Bruno, fiquei feliz. Eu sou salviano, professor de História e de Filosofia. E aí, para participar dessas lives, foi uma correria, né, de produção, de tempo para realizar. Mas foi bem positivo, assim, a audiência da gente aumentou muito com as lives. Foi muito bacana ter participado e ter feito algo que as pessoas entenderam bem, sabe? Eu acho que a gente estava recebendo uma enxurrada de informações dos noticiários internacionais e nacionais também, e as pessoas acabavam tendo mais dúvidas do que clareza, assim, sobre o que estava acontecendo. Então, a gente parar um tempinho para explicar às pessoas, tirar suas dúvidas, falar com a linguagem muito próxima das pessoas, eu acho que foi fundamental. Eu saí muito satisfeito, né? O mês foi bastante intenso, assim, muito intenso, e fora o jornal, né? Pois é, ainda tinha o trabalho no jornal e ainda tinha a pandemia avassaladora ali no meio do ano. Hoje, dia 2 de julho, o Brasil registrou, de acordo com o Conselho Nacional de Secretários de Saúde, 48.105 novos casos do novo coronavírus, acumulando agora quase 1,5 milhão de pessoas já contaminadas. No último dia... E junho, parece que assim, passou uma carreta assim, em cima de mim. E eu não consegui processar nada da pandemia, sabe? Eu, sinceramente, parece que já bateu uma desistência já. Parece que nunca vai passar, mas ao mesmo tempo, aquela sensação de medo em mim passou. Agora é mais uma sensação de tipo, meu Deus, o que é que eu posso fazer agora para que a gente não viva essa situação para sempre, né? Que é a sensação que eu tenho em relação à pandemia. Parece que a gente vai viver isso por meses, meses e meses até aparecer uma vacina. E esse áudio foi em junho. A série tá indo ao ar em dezembro e o Bruno estava certíssimo. Ele só não conseguiu prever que nem a vacina ia escapar dessa selvageria negacionista do presidente. Eu não vou tomar. Alguns falam que estou dando um péssimo exemplo. Ô, imbecil! O idiota que está dizendo que eu dou um péssimo exemplo, eu já tive o vírus. Eu já tenho anticorpos. Para que tomar vacina de novo? Se você virar virar um jacaré, é problema de você, pô. Mas deixa os répteis pra lá e vamos voltar pro Bruno, porque ali no meio do ano o trabalho continuava. E eu voltei até a rotina de entrevistar, né, assim, as pessoas presencialmente. E que o pessoal decretou que a pandemia acabou, né, e pronto. Você circula em todo canto aí, a galera tá muito sem máscara aí, o pessoal tá se descuidando demais. É como eu tenho certo receio de pegar essa porcaria,
Aí prefiro me afastar um pouquinho. E assim, passeio tem sido rotina para vocês ou aqui tá sendo uma exceção? Assim? Não, é bem uma exceção mesmo. A gente tem, durante todo esse tempo da pandemia, a gente tem ficado bem restrito em casa mesmo. Outra novidade no mês é que a gente passou a dar um plantão na rádio, né? O jornal tem a rádio também. Informação e música de qualidade. Folha FM. Primeiramente, boa tarde a todos os ouvintes. A informação que eu trago é da Prefeitura do Recife. Foi um pouco desafiador nesse sentido. Eu gostei da experiência, não vou dizer que eu acho que foi uma coisa nova também, que eu acho que eu podia aproveitar. Muito obrigada pela sua participação aqui com a gente. Muito obrigado, Patrícia. Boa tarde. E eu lembro que no meu último plantão do mês, que foi no domingo, eu noticiei 2 mortes. Uma delas foi Teresa Costa Rigo, que é uma das maiores artistas aqui de Pernambuco. E foi enterrado no final da manhã de hoje, no cemitério de Santa Amaro, o corpo da artista plástica Teresa Costa Rigo. Ela é um dos maiores nomes da arte modernista em Pernambuco. A pintora estava em casa quando, durante a madrugada do último sábado, sofreu um acidente vascular cerebral. E nesse dia minha avó passou mal, assim, da gente achar que ela ia morrer. Eu tive uma das maiores crises da minha vida. Crise de ansiedade, crise de pânico, não sabia o que eu tinha direito. Eu nunca misturei tanto a profissão com o pessoal como dessa vez. De você sentir mesmo, né, a dor de perder uma grande artista nesse dia e depois vir algo tão próximo, né, assim. Foi horrível, horrível. Não foi fácil, mas ficou tudo bem com a avó do Bruno e no fim das contas, em agosto, ele até que teve um bom motivo para comemorar. Fiz aniversário também nesse mês. Comprei um equipamento novo para casa, comprei um notebook novo, que era algo que eu queria muito. Desde o início da pandemia eu não estava podendo trabalhar direito por causa do computador e eu consegui comprar um novo. E para eu poder me qualificar também enquanto jornalista, fazer outros cursos, poder fazer novas matérias com novas tecnologias, e isso é muito importante. Para as pessoas podem parecer que não, mas para mim, assim, passei 5 meses juntando para pagar um computador. E isso foi extremamente essencial para realizar meu trabalho do dia a dia e do meu presente de aniversário que eu me dei. Tem coisa boa, tem coisa ruim. Esse ano foi assim o tempo todo, né? No jornalismo também e na jornada do Bruno também. Agora, para te mostrar isso, eu vou te fazer um convite meio exótico. Morte! Doutor! Você veio! Pois é, já que você veio, eu vou te jogar dentro da máquina do tempo pra gente fazer um zigue-zague pelo 2020 do Bruno. Você sabe como é que funciona, né? Primeiro, você liga os circuitos de tempo. Este mostrador diz para onde você vai, este onde você está e este onde você esteve. Beleza, entendeu? Então bora começar. Se meus cálculos estão corretos. A gente vai agora para setembro de 2020. O início de setembro veio com outras novidades. Passei a gerenciar um projeto, onde pela primeira vez estou coordenando um projeto digital, né? Espera aí. Infelizmente não posso dizer a vocês. Espera aí, doutor. Quem sabe quando acabar eu posso falar, mas está sendo difícil, né? É a primeira vez que eu gerencio qualquer coisa, estou muito jovem ainda. Ok, em setembro não podia falar, então vamos para novembro para ver se esse negócio deu certo. Primeiro projeto assim, de coordenação deu totalmente errado, né? Assim, droga! Primeira coisa que eu coordenei na minha vida e deu totalmente errado. A partir daquele áudio eu já nem fui mais pro trabalho, por divergências de trabalho mesmo, de equipe. Como eu não conseguia gerir a equipe, acabei que eu saí, sabe? Enfim. Mas eu não me frustrei porque eu acho que não foi por culpa minha e eu estava gastando minha energia à toa com um projeto que não estava dando certo. Tudo bem! Beleza, acontece. Vamos então voltar para março. E na segunda semana de março voltei à Folha, voltei para o jornal impresso. Me quebrou totalmente porque eu não esperava, né? Voltar essa rotina de jornal, voltar essa rotina de cobertura. E no fim das contas, foi bom ou não foi? Novembro de novo. No começo do ano, inclusive, eu falava muito que
Eu acho que não era um desejo voltar à redação, mas tá sendo muito legal de novo essa experiência em trabalhar em redação. Eu acho que é muito legal sempre exercer o jornalismo de uma forma que eu não sinta tanta repressão. Estou experimentando coisas novas que nunca fiz na minha vida. E foi muito bacana, tá sendo muito, 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 muito bacana mesmo. Eu acho que o mais legal de tudo foi cobrir, assim, pela primeira vez as eleições presencialmente, né? Isso mesmo, ele vai ser o prefeito. Prefeito, é uma boa ideia. Aí eu fiquei na sede do Tribunal Regional Eleitoral daqui de Pernambuco, pegando todas as informações que chegavam pela manhã, né? E o segundo turno no Recife será marcado por uma disputa entre parentes. Os deputados federais João Campos, do PSB, e Marília Arraes, do PT, são primos de segundo grau. Ele é bisneto... Mas foi sair com uma sensação muito boa, assim, um alívio de que pelo menos a gente retomou a liberdade, né, de expressão. E enfrentei muitos medos, assim, que eu tinha eu acho que eu não lidava muito bem com hard news e na hora eu fiz muitas matérias durante a manhã, enfim, toda a informação que chegava eu estava ali atento, repassava. Me deu uma satisfação pessoal, profissional e também uma satisfação política mesmo de chegar em mais pessoas com a informação. Então isso foi perfeito. Muito bem, vamos voltar para janeiro para lembrar outra ideia do Bruno. De uma hora para outra eu decidi montar um projeto só com comunicadores negros, com alguns amigos de profissão, né? Justamente por acreditar que a gente tem muito mais dificuldade nesse processo, né? De desestabilidade econômica, de reinserção no mercado. E agora pulando 5 meses para ver como é que ficou isso em junho. No começo do ano eu comecei bem otimista assim, em relação ao meu trabalho. Eu queria montar um projeto de comunicação negra, né? Mas acabou que a Retruco virou esse espaço, né? Todos os projetos de negritude que a gente tem, a galera abraça muito isso. Não temos tantos negros quanto eu queria na equipe. Mas na medida do possível a gente sempre quer abraçar um pouco a diversidade dentro do projeto. Acabei que estou realizando o que eu queria dentro do projeto, sabe? Então fico muito satisfeito. A Retruco ganhando um papel importante, isso já era uma ideia lá em janeiro. Quero muito que a agência consiga se expandir, que a gente consiga mais audiência, que a gente consiga investidores. Eu espero que sim. Então segura aí que a gente vai saltar de janeiro para setembro. Eu realmente tenho que definir minhas prioridades e a Retruco agora é a minha prioridade. E a gente, nessa metade do mês de setembro, a gente retornou com as reuniões, a Retruco, para a gente andar com alguns projetos. Então vou tocar um edital a partir de agora, tentar um edital. Depois vocês saberão se eu passei ou não. Depois nada. Quem tem máquina do tempo não precisa esperar. Então vamos pro último áudio dessa viagem. Um áudio novinho, fresquinho, que chegou agora em dezembro. Vamos marcar o tempo de destino! Olá, Rodrigo. Aqui tava bem barulhento e não consegui gravar. Tudo bem, Bruno. Nessa altura a gente não tá nem aí pra barulho. A gente quer saber o que rolou com esse edital. Mas hoje eu tenho uma notícia muito boa. Eu fui uma das pessoas selecionadas no segundo edital de jornalismo de educação da GEDUCA, que é uma associação de jornalistas de educação, junto com o Itaú Social, uma pauta da agência Retruco, que é para investigar os cortes nos orçamentos do MEC para as universidades e institutos federais aqui do Nordeste. Com muita satisfação, assim, que eu divido essa pauta com a Amanda Ranieri, que é uma amiga pessoal, assim, que eu fiz enquanto trabalhávamos no Jornal do Comércio aqui de Pernambuco. E aí vamos investigar pelos próximos 3 meses, né? Logo no comecinho do ano, né? Janeiro, fevereiro e março. E aí vai começar um ano bem agitado. Estou muito feliz, porque era algo que eu queria fazer há tempo e não conseguia. E esse edital vai dar um gás, assim, pra isso. Estou um pouco até cansado, assim, porque o dia foi bem movimentado para mim. Mas super, super, super feliz, assim. E nessa pauta, especificamente, todo mundo vai trabalhar junto. Então eu fico muito feliz com isso. Ai, é muita satisfação, sabe? É assim que o Bruno vai chegando ao fim de 2020. De volta para o futuro!
claro que ele tá consciente que a nossa vida não é só coisas maravilhosas. Às vezes a gente emplaca uma coisa, mas esbarra em 1000 coisas até alcançar algum êxito. Principalmente numa profissão que a gente tem muita gente, tem pouca vaga e a gente sofre muito com o desgaste mesmo, né, da profissão. E aí, né, relatando para quem tá ouvindo que a vida não é só alegrias, assim. Mas no fim das contas, eu considero que eu tô fechando o ano de uma forma gratificante, assim. Nada tá saindo como eu planejei, mas também, de certa forma, tá sendo bem legal experimentar coisas novas, experimentar caminhos que eu nunca enfrentei. E esses caminhos eu não tinha ideia de como eles seriam quando eu convidei o Bruno e a Giovana para participar da série lá em janeiro. E os dois acabaram mostrando uma coisa que a gente já sabe, mas é bom reforçar, que o jornalismo não tem receita pronta. A redenção da Giovana acontece dentro de uma redação tradicional, uma emissora de TV. Eu queria não usar a palavra tesão, mas eu acho que nenhuma outra resume. E o Bruno, que também tem a redação de um jornal, mas ele se realiza num caminho alternativo, num projeto pessoal, uma agência que ele criou. Nossa, maravilha, maravilha mesmo. Então não tem fórmula, e eu fiquei muito satisfeito de ver que essas duas vidas paralelas mostraram isso na prática. E não foi nada combinado, são duas pessoas muito diferentes que toparam entrar nessa jornada sem se conhecer. Ao longo do ano inteiro, um não sabia nada sobre o outro, não sabia nem o nome, nem de onde era, nada, não falei nada. Até que agora, em dezembro, com o ano quase acabando... Olá, Giovana, é um prazer te conhecer. É muito bom te conhecer também, meu, que maluco, cara. Semana que vem, no capítulo final de Vidas Paralelas, o grande encontro. Eu tô me sentindo como se fosse um ouvinte assim, do podcast, ouvindo a tua história, porque eu também não te conhecia. Que é uma experiência esquisita, maluca, mas um esquisito maluco bom, Rodrigo, por favor, não se ofenda. Nenhuma ofensa, inclusive eu também acho isso tudo muito maluco. Vidas Paralelas é uma série narrativa do podcast Vida de Jornalista e esse último episódio vai ao ar não na quarta, mas na quinta, dia 31, à noite, um pouco antes da virada do ano. Então nada de aglomerar, sossega, que eu tô te dando aí essa opção maravilhosa pra gente passar a virada juntos pra finalmente se despedir desse ano ingrato. Aguardando pra fazer aquele brinde. Eu sou o Rodrigo Alves, responsável por todas as etapas da produção, desde as entrevistas e o roteiro até a locução, a apresentação e a edição, as artes e a trilha sonora montada no site Soundtrap. Nesse episódio você ouviu Tontos e Loucos, música que ficou famosa com Aviões do Forró, aqui cantada por Kelvis Duran e Tayara Andressa no programa Tais Aonde da TV Clube, afiliada da Record em Pernambuco. Teve também áudio de programas jornalísticos de TV Globo, SBT, Veja.com e TV Tribuna, afiliada da Band, além de cenas do filme De Volta pro Futuro 1. Belo filme, aliás. Vai ver uma coisa muito séria. Eu vou te indicar, claro, os podcasts da Rádio Guarda-Chuva. Rola, inclusive, um quase parentesco aí com a Retruco. Oi, Luan. Me escuta bem? Escuto sim. E aí, tudo certo? Tudo certíssimo. E contigo? Também. Tô super feliz de receber você aqui. Essa é a Luane Ferraz, jornalista da Retruco, numa live em setembro, recebendo o Luan Alencar, do Budejo. Luan é um craque, assim como todo mundo no Budejo. Então aproveita esse gancho e vai lá ouvir os episódios, é um melhor que o outro. E isso vale para todos os podcasts da Guarda-Chuva. O Põe na Estante, o Escafandro, o Finitude, o Giro Latino e a novidade de dezembro, Vala de Perus, sobre o cemitério clandestino em São Paulo na época da ditadura. Trabalho jornalístico impecável. Se você está curtindo Vidas Paralelas, indica para os amigos, para as amigas, espalha a palavra, divulga o evangelho desse podcast e, como tudo custa dinheiro nesse mundo, se puder dar uma olhadinha nos planos de apoio mensal no Catarse ou no PicPay. Me diz também o que é que você tem achado da jornada do Bruno e da Giovana. O Vida tá no Twitter e no Instagram com a mesma @, vida_jornalista, ou no e-mail podcastvidadejornalista@gmail.com. Falta um episódio, umzinho. Semana que vem a gente se encontra na noite do Ano Novo. Já tô ansioso desde agora. Um beijo, um abraço e até lá. Só esperando a vacina, né?